Olá, bem-vinda, bem-vindo a essa leitura aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e nesse vídeo você vai pensar numa pessoa, alguém que você queira saber, de quem você queira saber o interesse, preferencialmente amoroso. Eu vou ler dessa forma as cartas. Se não for, não tem o menor problema, você só adapta a sua situação. Mas você vai pensar numa pessoa e a gente vai investigar se a conexão de vocês ela está sendo ajudada ou bloqueada de alguma forma. E aí a gente vê o que pode ajudar a desbloquear, o que você pode fazer a respeito. Você vai ver na tela duas opções para escolher entre a primeira opção com a Pedra do Sol e o Tarô Vidente da Luz. E a segunda opção é a Sodalita com o Tarô Zen de Osho. Se precisar, pausa o vídeo para escolher com calma, se conectar com a opção que chama mais a sua atenção nesse momento. E aí eu vou começar com você que escolheu a Pedra do Sol. E antes de gravar, eu tirei algumas cartas para facilitar, para agilizar aqui o processo. Algumas cartas para a gente ver características das duas partes envolvidas na questão aqui, nessa conexão. Então, é uma forma de você identificar se você está na leitura certa ou se uma dessas duas opções que eu trouxe hoje nesse vídeo é para você, porque pode não ser também. Lembra sempre de não forçar a encaixar. Vai ouvindo e vê se faz sentido na sua vida, nas suas características ou da outra pessoa. Bom, primeira carta que eu tenho aqui, eu tenho alguns oráculos diferentes. Eu vou mostrar, colocar aqui, conforme eu for falando, eu vou mostrando de novo. A primeira carta que eu tenho é a carta da Cachoeira com o signo de Aquário. Pode ser um signo relevante, seu ou da pessoa. Aqui vai percebendo com qual das partes você se identifica. Sempre pode estar invertido e sempre pode ser espelhado. Características que eu falo de um lado, o outro lado também tem, também tá vibrando. Bom, a outra energia que eu tenho é de Mahavatar Babaji. Acho que fala assim, se não for, perdão. Fala sobre a expansão da alma. Mahavatar Babaji. Acho que seria isso. E a última, a indecisão, que fala sobre o uso da intuição em todos os aspectos da vida, mas o principal termo que essa carta traz é a indecisão. Do outro lado, que seria a outra parte da conexão, eu tenho a Casa do Amor, com o símbolo de Vênus aqui, e a casa número 7, a casa de Libra. Pode ser Touro também, um signo relevante, mas aqui a casa número 7, a casa de Libra, com o seu regente aqui, Vênus. Temos Ísis com a manifestação mágica e o medo. A principal palavra dessa carta, o medo. E aí agora eu vou começar aqui contando um pouquinho o que eu percebo que é cada uma dessas partes envolvidas nessa conexão. A energia do meio, da conexão em si, o que conecta vocês dois é a energia do cavaleiro. Seja bravo e honesto. Vou falar sobre ele depois. Vou começar aqui com a primeira parte que eu falei, né? Que eu comecei com a cachoeira. E vou ficar aqui falando sobre a pessoa da cachoeira e a pessoa daqui da Casa do Amor. Vou tentar fazer assim só para identificar. E aí você vai sentindo qual deles é você. Primeira pessoa que eu tenho aqui traz indecisão, a expansão da alma, com uma mensagem sobre a expansão da consciência. Você entende que
você entende a conexão entre todas as coisas. E aqui a outra carta, a indecisão, traz a intuição. Eu uso a intuição em todos os aspectos da minha vida. O que me ocorre aqui, o que me chama mais a atenção é a indecisão e o medo. São duas palavras bem fortes, num sentido um tanto mais negativo. Eu vou falar sobre isso na parte da conexão. Mas eu acredito que essa pessoa, a pessoa da cachoeira, ela ou é uma pessoa naturalmente indecisa. Acredito que naturalmente não é a melhor forma de colocar isso, porque ninguém é naturalmente nada que vibra baixo, né? A indecisão é uma energia de estagnação. Você não sabe a resposta, então você não sai do lugar. O que essa carta traz é isso. É usar a intuição para saber a resposta e decidir algo. Então eu acredito que essa pessoa desse lado aqui, ela tá aprendendo, ela tá num grande processo de aprendizado, tanto de si quanto das suas próprias características, de alcançar, acessar mais confiança, mais segurança em si e a confiança também na própria intuição, né? Nesse plano sutil. Alguém que, nesse momento, pelo menos, enquanto você está assistindo essa leitura, eu diria que é alguém que está passando por esse processo e não necessariamente está num momento fácil da vida. Por quê? Porque essas 3 cartas me trazem a indecisão, alguém que está aprendendo a decidir, né, a ouvir a própria intuição e fazer escolhas. A cachoeira traz uma ideia de fluxo e a expansão da consciência aqui, dessa compreensão de que tudo está conectado. É alguém que está passando por um grande despertar espiritual, talvez, ou despertar da consciência. Vou usar esse termo, despertar da consciência. Então, por isso que eu disse que não necessariamente está sendo fácil. É alguém que está aprendendo a se entregar ao fluxo. Alguém que está, talvez, como característica, eu vou trazer aqui, é alguém que vem de uma versão anterior de si muito rígido ou rígida, alguém que talvez tenha uma tendência a ser controladora, uma pessoa controladora, uma pessoa muito material, muito concreta, é a palavra que eu quero usar, muito concreta no sentido de eu só acredito no que eu vejo, se eu não vejo, não existe. Então, eu não consigo ver a minha intuição não vem de um lugar de lógica, de razão, de racionalidade. Então, eu não posso confiar nisso como base para agir na vida, como base para receber respostas. Então, eu acredito que aqui a gente tem uma pessoa que está aprendendo, está se desconstruindo. Quando eu falei uma pessoa concreta, né? Esse termo encaixa muito bem. É alguém que está se desconstruindo. E nem sempre esse processo é gostoso, é fácil, é agradável. É alguém que está batendo de frente consigo mesmo, está olhando para versões de si e percebendo que aquela versão não contribui com os objetivos, com o lugar onde essa pessoa quer chegar. Então, para eu construir algo, eu preciso desconstruir algo, né, para poder construir no lugar. Então, eu sinto aqui uma pessoa que está sim num processo de expansão, mas está passando por uma certa dificuldade, não dificuldade material, mas uma dificuldade de muitas vezes aceitar o processo, muitas vezes finalizar o processo, né? Pode estar aqui emperrado, pode estar travado nessa fase sem conseguir sair, porque a imagem que me vem é de alguém que
sabe assim, se tiver acontecendo um terremoto, você precisa se agarrar, se fixar em algum lugar, sabe? Então, como essa pessoa não tem onde se apoiar, não tem nada muito fixo onde ela pode se apoiar, ela tá ali paralisada, sabe? Totalmente paralisada, com um certo, eu vou usar a palavra medo, que é que tá aqui do outro lado, um medo de dar qualquer passo. Então ela tá adiando o fim desse ciclo, tá adiando se colocar num momento melhor, mais tranquilo da própria vida, por medo, por estar mais nesse lugar. E eu acredito muito que seja porque é uma pessoa muito controladora, muito prática, né? Alguém que é muito preto no branco, e se for algum tom de cinza, já ela não sabe o que fazer com a informação. E ela está exatamente aprendendo que a vida é feita de vários tons, não só de preto e branco. E isso aqui é essencial para o processo evolutivo dessa pessoa, para que ela entre nesse fluxo. Aqui o signo de Aquário também é muito interessante de vir como referência, porque é um signo que fala de expansão, exatamente, do todo, do fazer parte de algo muito maior, não só em termos de comunidade, mas de universo. E essa energia de Mahavatar Babadi traz aqui a expansão da consciência. Então tudo isso que eu falei é parte desse processo de expansão da consciência, mas para essa pessoa se tornar essa versão mais expandida, uma versão melhor de si. Ou seja, se a gente for trazer para um momento presente como características dessa pessoa, eu reforço isso que eu falei desse ponto de uma pessoa muito concreta, uma pessoa muito lógica, uma pessoa muito racional. Talvez ela seja assim hoje ainda. Tá em processo de desconstrução. Uma pessoa com muitas crenças, uma pessoa limitada por essas crenças. Talvez seja alguém com... ouso dizer que até pode ser que com alguns certos preconceitos, sabe? De não aceitar o diferente, não aceitar. Aqui a gente vê muito a questão energética de eu não reconheço, não vejo o plano sutil, então eu não acredito que ele existe, a espiritualidade, né? Mas eu posso trazer para uma questão mais prática, mais concreta, de se o outro é diferente de mim, então eu rejeito, eu não aceito. E é uma pessoa que está nesse processo de desconstruir essas verdades, essas crenças e começando a entender que tudo é muito maior e tudo está conectado. Então, o não aceitar aquela pessoa é também não aceitar a si mesmo. Enfim, aqui a gente pode entrar num grande buraco aí que vai longe, mas basicamente é isso. É uma questão de desconstrução de muitas coisas e é uma desconstrução de si. Nesse sentido de se tornar, de deixar de ser uma pessoa muito rígida e muito concreta e se tornar alguém mais fluido e mais espiritualizado até. Espiritualizado ou espiritualizada, enfim. Do outro lado, a gente tem a pessoa que traz aqui a energia de Isis, a manifestação mágica. Seus sonhos, visões e objetivos estão se tornando realidade. Mantenha o foco. E a gente tem a casa do amor, como eu disse, né, com Vênus, e o medo. Eu percebo ou reconheço que eu estou testando as minhas crenças até para viver na energia do amor. Aqui, como eu disse no início, tem muito espelhamento. Pode ser que tudo isso que eu tenha falado, você se identifica como uma pessoa rígida, concreta, uma pessoa que tem muitos medos, que é alguém aqui também, voltando, né, para outra pessoa. Uma necessidade de muito controle, de saber de tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, senão não consegue dar passo nenhum. Isso se encaixa nas duas pontas aqui, nas duas partes. Porque a gente tem esse medo. É o medo de viver no amor. Eu preciso
o que está escrito aqui na mensagem da carta, de eu preciso reconhecer que eu tenho que desconstruir certas crenças para construir crenças que me conectam com a energia do amor. Além disso, a casa do amor, aqui com o símbolo de Vênus. Então, essa pessoa, e além disso, a gente tem Ísis, que é uma energia de mãe também, uma energia materna. Aqui ela fala sobre manifestação, sobre realização, mas Ísis é a mãe das deidades egípcias. Então, assim, eu vejo essa pessoa aqui do lado de Ísis como alguém que também está nesse processo de desconstrução, mas aqui de encontrar a própria força, de encontrar a força no amor. E isso passa por auto-amor também, de alguém que precisa se aceitar mais, reconhecer também que amar não é fraqueza, expressar sentimentos, sentir. Sentimentos não são fraqueza. Mais uma vez, espelhamento total, porque isso se encaixa muito nessa questão de uma pessoa mais prática, mais racional. De sentimentos são coisas fracas. Sentimentos são de pessoas fracas, né? Quem sente. A gente precisa de razão, de lógica. Então, tem esse espelhamento. Mas o que me chama muito a atenção aqui é isso, é deixar o medo e ir pro amor. Deixar a energia do medo, que é uma energia de vibração super baixa, e ir pro amor, que é uma energia de vibração extremamente alta. Então também é um processo, é um caminho, é uma jornada. Tudo que eu falei para a primeira pessoa se encaixa na segunda. É um processo que precisa passar, que não necessariamente é fácil. Você diariamente reconhecer a energia do amor na sua vida, seja você ou outra pessoa, né? Você reconhecer a energia do amor na sua vida. Amor pelo mundo, amor pelo outro, amor por si mesmo. E quando você quando você se alinha com essa energia do amor, que é uma energia mais elevada, você não só começa a atrair, aqui nesse caso, né, você começa a gente vai ver se está bloqueado ou não, mas eu diria que se estiver, ou independente de estar ou não, você abre o seu caminho para essa conexão se estreitar, para essas partes se juntarem. Porque, né, eu tô falando isso porque a gente tem aqui essa carta da Casa do Amor, que é a união, é a comunhão, é o abraço, é o estar perto, é o estreitar laços. Isso só é possível, você só consegue estreitar laços com outra pessoa quando você tá confortável com os laços que você tem com você mesmo. E laços positivos, né? Laços de amor, não laços de dor, de medo e de sentimentos baixos, né? Nessa vibração baixa. E aí, consequentemente, você também começa a manifestar o que você deseja, manifestar a vida que faz sentido para você. A gente tem aqui Ísis, né? Falando dos seus sonhos, desejos, objetivos que estão se tornando realidade. Ela fala sobre mantenha o foco. A mensagem, a frase que está aqui. Mantenha o seu foco. E eu acredito que essa frase, ela fala sobre processo. É um processo diário. Mais do que diário, é a cada instante. Cada momento em que você duvida da sua capacidade, em que você se deprecia, em que você aceita se colocar em lugares que não são para você, em que você deixa que outras pessoas invadam o seu espaço, determinem o que você deve fazer, quem você é. Cada vez que você passa por situações, alguma dessas situações, você está passando por um teste, de alguma forma, não um teste do universo, mas é como se fosse um teste de você tá mantendo o foco no amor ou você tá indo pro outro lado? Você tá voltando pra sombra? Tá permitindo que a sombra domine a situação, domine a sua vida? Então é um processo diário de fortalecer a sua conexão com você mesmo e fortalecer
esse alinhamento com a energia do amor, né, aqui no caso, que tá muito forte, nas 3 cartas, tá muito forte, mas energias mais elevadas, vibrações mais elevadas, para que você se coloque nesse novo lugar na sua vida. Um lugar mais fluido, um lugar de mais prosperidade, um lugar de desejos realizados, a vida fluindo, né, destravada. Então, é isso que me vem aqui dessa outra pessoa. Ela também está nesse processo, mas igualmente interno, mas muito nesse campo do amor mesmo, não tem outra palavra. Como eu disse, né, não é amor só pelo outro, não é o amor da conexão, né, do para-amoroso, é um amor mais universal, que passa em primeiro lugar por si mesmo. E aí, indo pro que conecta as duas pessoas aqui, se até aqui fez sentido para você, que me chama muito a atenção, a primeira coisa que me chamou a atenção, que foram as 2 primeiras cartas que eu tirei, foi o medo e a indecisão, como eu disse. São 2 energias mais baixas, são 2 palavras, né, que falam sobre falta, que falam sobre uma necessidade de transformar isso aqui, transformar o medo em amor, transformar a indecisão em conexão com o plano divino. Eu recebo as informações, eu sou a pessoa que sabe, eu sou aquela que sabe, eu sou o canal de informação, de conexão com a informação divina superior. Eu estou sendo guiada, eu entendo que a minha vida está sendo guiada por essa força maior. Então, tem algo, como eu disse, aqui me parece que está muito espelhado, mas tem algo de muito sincrônico, eu diria, entre essas 2 partes, as 2 estão em algum ponto mais inicial desse processo de transformação, de busca por si mesmo, ou por si mesma. E aí o que conecta as 2, por que eu tô falando inicial, né? Independente de tempo, tá? É só que, assim, é o início desse despertar dessa consciência para as 2 partes. E é isso que leva até, eu acredito, vamos ver aqui, mas eu acredito já intuitivamente que é passar por esse processo, que vocês, aos poucos, é como se vocês estivessem aqui, e enquanto vocês caminham nas suas jornadas individuais, vocês começam a se aproximar. Os caminhos, seja alguém que você já tá com essa pessoa, pode ser sim alguém com quem você está num relacionamento, e aqui é um processo de evolução do relacionamento, mas aqui pode ser também alguém que você tem interesse, mas não tá com a pessoa, pode ser um ex-relacionamento que você quer retomar, ou pode ser alguém que você nem conhece. Qualquer situação isso aqui se encaixa, cada um na sua jornada individual, aos poucos, conforme vai se trabalhando, vai se aproximando, os caminhos vão se aproximando até se encontrar. E aí o que conecta as 2 energias, as 2 partes, é a energia do cavaleiro. Seja bravo e honesto. Me lembra muito o que eu já falei sobre o processo diário, né? O manter o foco é parte desse processo, de você, a bravura de você diariamente escolher você, escolher o amor e não o medo, e escolher expandir a consciência e não ficar preso a crenças limitantes, né? Aqui, independente do lado, seja você qualquer uma das partes que está ouvindo. É a bravura da escolha nesse sentido, diária. O cavaleiro aqui, que é aquele que vai pra guerra, ele vai pra luta, ele vai atrás. Ele não pode desistir, ele não pode deixar pra depois. Ele empunha a espada e vai, né? E a honestidade também, como eu trouxe aqui mais ou menos a honestidade de você se escolher diariamente, de ser honesto consigo mesmo, com o que você sente,
com o que você deseja, se você for, né, o lado aqui de Isis, mas honestidade com o mundo também, se for o outro lado, com o outro, entender que o outro tem o seu espaço, mesmo que seja diferente de você, isso tudo faz parte desse processo. E aí, se você tá no lugar certo, se alguma dessas características você se reconhece nelas, a gente vai ver agora aqui. Eu vou tirar algumas cartas do tarô pra gente entender se a situação, a conexão, ela tá bloqueada ou ela tá sendo ajudada por esse plano aqui sutil, que a gente já viu que existe, que tá presente o tempo inteiro. A primeira aqui que saiu é a Rainha de Espadas, a Rainha de Copas, o 9 de Ouros e o 3 de Ouros. 5 cartas que eu quero aqui e o Diabo. Vamos lá. Vou tirar aqui de cima para ficar mais fácil para eu visualizar. De modo geral, essas 5 cartas, as 5 cartas me trazem uma energia positiva, uma energia de uma conexão que está sendo plenamente ajudada pelo universo, pela espiritualidade, pelo plano sutil. Seja lá o que você acredita, está sendo ajudada, não está bloqueada. Aqui, se existem bloqueios, eles são pessoais, eles são muito mais internos. Não é assim, o universo não está conspirando a favor, ele está conspirando a favor. Precisei pausar, porque tocou o telefone. Se está bloqueado, é porque existem questões internas que precisam ser trabalhadas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem aqui 2 rainhas e o diabo. A Rainha de Espadas, ela tem a questão da mente. O naipe de espadas é um naipe da mente, do intelecto, da razão, da lógica. Como eu disse, ela tá aqui como uma energia que pra mim é positiva, que tá ajudando. Mas pode ser que uma dessas 2 partes, ou as 2 partes, tenha questões mentais impedindo de passar pelo próprio processo e, consequentemente, caminhar nessa jornada um em direção ao outro. Ou seja, crenças, pensamentos obsessivos, por exemplo, pensamentos limitantes, crenças limitantes, uma mente mais turbulenta, uma mente que não consegue se serenar para encontrar a resposta, para tirar as nuvens do caminho e enxergar adiante. Uma mente que te traz certos pensamentos, você ou outra pessoa, né? Traz certos pensamentos que te sabotam, pensamentos sabotadores. Você acredita que não é capaz, você acredita que não vai conseguir, você acredita que essa pessoa não existe. Pensamentos. Aqui, como eu disse, é uma rainha que pode ser... Ela usa a lógica, a razão a favor dela. Ela tem o domínio sobre essa energia. Ela é uma rainha que já se estabeleceu. Ela já domina a mente. Mas pode ser que se ela... alguma parte dessa energia tá num lugar de sombra, ela causa isso tudo que eu falei. Então... aí pode ser ou você ou outra pessoa. Que se tiverem bloqueios, são esses. Eu acredito aqui que... vou falar... para as 2 cartas que eu vou trazer aqui das rainhas, eu vou colocar assim. Se existem... se não... vimos que existem bloqueios. Tudo isso que eu falei, existe. Falei até aqui que se tiver... né, se ela tiver na energia negativa, na sombra... são essas questões, e eu vou corrigir o que eu disse. Essas questões, não é se, elas existem, e elas estão na pessoa da cachoeira. Por quê? Como eu falei,
questões de expansão da consciência, de confiar na intuição, tudo isso passa pelo plano mental, passa pelo corpo mental. Então, sim, existem bloqueios, porque a gente já viu aqui. Mas, como eu disse, reforço aí, não corrijo, reforço o que eu falei, que eu vejo essa aqui, nessa parte da leitura, essa rainha, ela vem como uma energia que está colaborando. Ela, como resposta, né? Ela fala que existem, as energias do universo estão colaborando para essa conexão acontecer. Ou seja, o que isso quer dizer? Que esse processo dessa pessoa está em andamento. Essa pessoa está passando por tudo isso que faz ela olhar para as crenças, olhar para as próprias verdades e desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído. Seja sobre si, seja sobre o outro, seja sobre o mundo, seja sobre o plano sutil. Então, é uma pessoa que está em processo. Então, essa rainha aqui reforça que essa pessoa está nesse processo e quando essa pessoa conseguir fazer isso, né, dar esses passos, ela vai estar colaborando para que essa união aconteça. Por quê? O universo está colaborando para que essa união aconteça. É isso. Passando para outra rainha que a gente tem, a rainha de copas. Aqui, tudo isso que eu falei de se existem questões bloqueando, aqui eu vou dizer, existem algumas questões emocionais no corpo, no campo emocional de uma das partes, agindo na sombra, né? Que está em processo de transformação para que, mais uma vez, isso aqui seja essa energia que está colaborando. Então, o processo está em andamento, está acontecendo. E por isso, ela está aqui dizendo que isso, por mais que no momento seja sofrido, seja dolorido, né, que seja desconfortável, é um processo que está colaborando para a união acontecer. Você pode estar no meio do caos, mas é esse caos que está fazendo você se aproximar dessa pessoa. É basicamente isso que essas cartas trazem. E aí, eu diria que essa rainha de copas, ela representa a energia que a gente viu aqui da parte da pessoa, da outra pessoa, né? Que veio aqui com a energia da casa do amor. Porque são as questões emocionais. Eu acredito aqui que também, como eu acabei de falar, crenças nesse sentido de, por exemplo, se você é essa pessoa, você que está assistindo, você se identificou com esse lado da pessoa da casa do amor, aqui da energia de Ísis. Se você tem pensamentos, não sentimentos, pensamentos de não existe ninguém no mundo pra mim, se você não é alguém que está com uma pessoa, né? Não existe ninguém no mundo pra mim, eu nunca vou dar certo com ninguém, ninguém me ama, ninguém vai me querer, não sei o que. São crenças, mas são crenças que passam pelo campo emocional, pelo campo do amor. Então, pelo alto amor, pela autoaceitação, reconhecer que você é uma pessoa digna de ser amada, é uma pessoa que merece ser feliz, que merece o amor. Isso tudo são crenças, mas são questões emocionais também. Então, eu coloco essa energia da Rainha de Copas aqui no lado dessa pessoa de Ísis. Mas, basicamente, ela tá aqui como essa energia que fala de se você consegue encontrar o seu lugar de força na sua vida, se você consegue trabalhar essas questões, então você encontra um poder absurdo no amor. Não é fraqueza amar, não é fraqueza sentir. Tem muito poder. Essa rainha de copas, ela tá aqui lembrando a gente disso. De que os sentimentos têm muito poder. E a gente consegue saber disso porque tudo no mundo é emocional, né? Se a gente for pensar, tudo que a gente faz é emocional. Muito mais emocional do que racional. Mas enfim, pegaria aqui uma tangente e o vídeo já tá bem longo. Mas quando você consegue dominar o seu emocional, você consegue dominar a sua vida. Lembra disso.
Seguindo, temos o 9 de ouros, uma carta que traz contentamento, sonhos realizados, desejos realizados, felicidade. Essa pessoa aqui, né, totalmente feliz e confortável de estar aqui colhendo os frutos daquilo que plantou, recebendo as bênçãos do universo. E é a carta central aqui, eu sempre gosto de olhar mais ou menos a posição que as cartas ficam. É a carta central, a carta da colheita, o momento da união. Não dá pra ver, né? Agora eu não tenho mais o vídeo olhando as cartas, mas eu tenho a energia de conexão no meio aqui da leitura, no meio da mesa, e logo embaixo a carta da colheita, dos frutos. A união em si, quando vocês se conectarem, de fato, estreitarem os laços, né? Estarem juntos, vai ser esse momento da colheita, de felicidade, de realização, de desejos realizados, tanto de uma parte quanto da outra. Com certeza. Na sequência, temos... Tenho 3 de ouros, mas eu vou falar do diabo primeiro. A energia do diabo trazendo aqui muito de... Eu vejo essa carta muito conectada com tudo que eu falei sobre crenças, sobre limitações, pensamentos e verdades, a necessidade de desconstruir, porque o diabo fala disso, ele fala daquilo que é proibido, do que é tabu. Os desejos reprimidos, eles têm muito mais força quando eles estão reprimidos. Então, se eu solto, se eu desconstruo a mim e construo uma nova versão de mim, esses tabus, desejos reprimidos, tudo isso também desmorona e dá espaço para coisas muito mais leves. Eu não sou mais dominada pelos meus instintos, pelos meus desejos que estavam reprimidos. Agora eu sou livre. Então é uma carta que traz, por isso o diabo é tão temido, porque ele pode controlar. Porque muitas pessoas se reprimem. Muitas pessoas... Reprimir aqui que eu tô falando se encaixam, se engavetam numa forma e acham que só aquilo ali é certo, só aquilo é verdade, só aquilo pode ser. Não abre os horizontes, não expande, não permite mudar de ideia, pensar de outro jeito, querer outras coisas, experimentar outras coisas, fazer diferente em qualquer área da vida. Então aqui o diabo traz a libertação disso tudo e o encontro de um lugar interno para cada um aqui, um lugar muito mais tranquilo, um lugar de paz, de aceitação de si, aceitação do outro, aceitação do mundo, aceitação da realidade. Ou seja, ele também está aqui como uma energia de colaboração para que isso tudo aqui flua, para que cada um encontre a força necessária para passar por esse processo, para permitir que isso aconteça. Porque muitas vezes, eu acredito que seja o caso aqui das duas partes, não é algo que deliberadamente você pensou, tá na hora de fazer isso. Não, aqui as circunstâncias, a vida te colocou em situações, te apresentou situações que de alguma forma te obrigaram a rever conceitos, a rever formas de agir. O universo, ele colaborou contigo, te dando aquele empurrãozinho, te colocando ali naquele lugar para viver aquilo, para que você passasse por esse processo, tanto você quanto outra pessoa. E além disso, instinto e intuição, o diabo ele traz a questão dos instintos, e eu conecto sempre instinto e intuição. A intuição é essa voz, né, que vem de um lugar que não é lógico, e o instinto é o sentir. Eu sinto a resposta. O meu corpo me diz o que eu tenho que fazer, se isso está certo, se isso está errado. É uma conexão consigo mesmo, com o próprio sentir, o próprio corpo, e, consequentemente, abre espaço para essa conexão com o divino, como a gente viu aqui, a questão da intuição.
na primeira pessoa, né? Mas, mais uma vez, vale para os dois. E por fim, o 3 de ouros, que traz aqui uma pessoa tecendo. Essa carta aqui nesse tarô, ela traz essa imagem, então eu vou ler do jeito que ela tá aqui. O que ela me reforça é a questão de processo, algo sendo uma bandeira aqui, né? Um painel sendo tecido. Precisa de um processo, precisa de ação, de atitude, precisa de empenho, precisa de trabalho, determinação diário aqui. Eu vou um pouquinho de cada vez, um nó de cada vez, tecendo uma grande teia, um grande tecido, que no final tudo faz sentido. E essa é uma frase que tá aqui. Eu entendo que tudo, a conexão entre todas as coisas, é uma frase que tá na carta de Mahavatar Babaji. Espero que seja assim que fala o nome dele. Essa frase tá aqui. Tudo tá conectado. E eu diria não é à toa que você ou traz essa pessoa nos seus pensamentos, que você sente essa conexão com essa pessoa. Não é à toa, ou se for o caso, né? Você sente que essa pessoa tá por aí. Você ainda não conhece, né? Pode ser aqui um dos casos. Mas você sente de alguma forma que tem alguém em algum lugar que vai ser essa pessoa com quem você vai ter essa conexão. Você vai viver uma linda história. Você só não encontrou ainda. Isso tudo faz parte dessa trama, faz parte dessa teia de eventos que se conectam, se interligam e aos poucos estão trazendo vocês um para o caminho do outro, para cruzar esse caminho. Aqui, eu pensei antes de começar a gravar, eu pensei em trazer no final uma questão de tempo, pra gente ver aqui uma janela de tempo, né, até o encontro, alguma coisa do tipo. Mas eu não vou fazer. Não sei se eu vou fazer no segundo grupo também, mas pra você aqui, o tempo cronológico, o tempo do relógio, o tempo do calendário, ele não importa. Isso aqui pode acontecer em um dia, isso aqui pode acontecer em 10 anos. O tempo aqui é o tempo divino agindo, mas é também o tempo de cada um. Então, não fuja do seu processo. Se você for a primeira ou a segunda pessoa, não fuja do seu processo. Porque quanto mais você se colocar à disposição para trabalhar as suas questões internas, saiba que você também está trabalhando na conexão com essa pessoa e aos poucos se aproximando dessa união. Então vai demorar o tempo que cada um demorar para estar pronto. E pronto significa passar por esse processo, passar pelas questões, pelas situações que fazem cada um se desenvolver, evoluir. Porque é a jornada da sua alma, da alma de cada um aqui, que está exatamente nesse processo. A união é só a cereja do bolo. É só o momento de aproveitar, de desfrutar, como a gente viu aqui no 9 de ouros. É o momento de desfrutar desses frutos, né? Os frutos colhidos. Isso é depois. O mais importante é o processo que cada um está passando. Então, não fuja dele, se permita passar, porque a recompensa, eu acho que vale, sabe? Vale o empenho aqui para você alcançar essa recompensa. Não tenho dúvida. E é isso. Vou finalizar a sua leitura aqui. O vídeo tá bem longo. Muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. E eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá! A gente vai agora para a leitura número 2. Você que se conectou com a Sodalita. Eu já tirei algumas cartas de oráculos diferentes para facilitar, agilizar aqui o processo do vídeo, para não ficar tirando enquanto falo. E eu vou separar 2 grupos referentes, um grupo para cada pessoa envolvida na conexão. Então, observa se você se identifica com um ou com outro, para saber primeiro se essa leitura é para você. Se não for, você pode partir para a primeira opção ou nenhuma dessas leituras pode ser para você.
É sempre possível, afinal é um vídeo coletivo. E sempre também bom lembrar que pode estar espelhado. O que eu falar para um pode estar reverberando, sendo refletido na vida do outro. Então você pode se identificar com questões das duas partes. É normal. Vamos lá. A primeira carta que eu tenho aqui, começando com esse oráculo, é a carta dos horizontes expandidos, com a energia de Júpiter, a casa de Sagitário. Eu vou mostrar todas elas, vou colocar aqui para eu conseguir visualizar e depois vou falando de uma a uma. A segunda carta que a gente tem é de Kali, encarando os medos. Ela fala sobre mudanças espirituais se desdobrando, né? Desdobramentos espirituais, de questões espirituais. Tá ali. E a carta da honestidade. Eu não posso esperar sempre a verdade dos outros, mas eu posso esperar de mim mesmo. É a mensagem da carta da honestidade. E do outro lado, a gente tem a casa da transcendência, com Netuno, a casa de peixes. E aí a gente tem aqui o signo de peixes e Sagitário como confirmação, se for o caso. Se você for do signo de peixe, por exemplo, você pode observar se você se identifica com o lado aqui da carta de Netuno e vice-versa, né, de Sagitário, mas não é exatamente necessário que sejam esses signos. É só uma confirmação secundária. A outra carta que a gente tem é Krishna, com a devoção, sobre confiar na orientação espiritual. E a carta do equilíbrio. Eu trago um estado de perfeita harmonia para o meu mundo e eu faço isso sem julgamento. E aí, primeira coisa que eu quero falar aqui, e eu tirei uma carta para conexão. A gente tem aqui o Cervo. Acredite e desfrute, né, dos resultados. Bom, o que a gente tem aqui, a primeira coisa que eu quero falar é sobre essas duas cartas de Krishna e Kali, porque quando elas saíram, meu primeiro pensamento foi: será que eles são conexões divinas? Porque esse oráculo tem isso, ele traz no livro guia duplas de guardiões. Krishna não é a dupla de Kali, mas são duas divindades hindus. Se eu não me engano, é hindu. Eu nunca sei os termos certos. Mas não são contrapartes um do outro. Kali, se eu não me engano, é Shiva a contraparte. E Krishna, eu não me lembro. Eu olhei, mas eu não me lembro. Mas o que me chamou muita atenção é de que são duas divindades do mesmo panteão, eu diria. Esse oráculo ele tem diversas energias de vários lugares. Por exemplo, a gente tem Arcanjo Miguel, tem Ísis, que é uma deusa egípcia, e tem essas figuras aqui. Então, me chamou a atenção serem figuras muito próximas, né, de uma mesma cultura, digamos assim. De cara, me fez pensar em... Eu sempre falo isso nos vídeos, que eu tenho muito cuidado ao falar sobre chamas gêmeas, mas me levou um pouco a pensar sobre isso. Pelo menos, aqui seria uma conexão que tá pra mim muito explícita, que é pelo menos, de almas gêmeas. Porque tem essas duas divindades aqui, a gente tem o equilíbrio e a honestidade, que são cartas muito parecidas. As duas são roxas, com azul, aqui com detalhes em azul. Algumas sincronicidades, né, me chamaram a atenção. Então, eu acredito estar olhando aqui para uma conexão de pelo menos almas gêmeas, com certeza. Bom, de cara, eu vou começar diferente
do que eu fiz no primeiro grupo e falar sobre a conexão em si, porque foi um dos pontos que me chamou a atenção. É uma energia muito equilibrada, aproveitando uma palavra que a gente tem aqui, que é o equilíbrio. Botei no lugar errado? Acho que botei no lugar errado. Honestidade estava aqui e equilíbrio estava aqui. A sensação que eu fui tendo conforme eu fui tirando essas cartas é de que essa conexão é aquela conexão de você alcançar aquele momento de felicidade, de aproveitar. É uma conexão que mesmo que você ainda não esteja com essa pessoa, você nem pode nem conhecer essa pessoa aqui ainda, pode ser o caso, né? Não necessariamente você chegou aqui com alguém na mente, mas me soa como aquela bênção, sabe? No final de uma grande jornada, a gente viu muito isso no primeiro grupo. Foi muito forte uma questão de processo interno de transformação. No final desse processo, você colhe os frutos. Foi inclusive uma carta que saiu lá. E aqui é exatamente isso. Só que é como se fosse esse ponto final desse processo. Aqui, lá, o que foi mostrado, estou falando do primeiro grupo para fazer esse contraponto. Lá o que foi mostrado nesse momento, você está no momento de se trabalhar para chegar num lugar de se conectar com a sua contraparte. Aqui, quando eu fui vendo as cartas, sempre me foi vindo uma questão de essas duas pessoas estão adiantadas nesse processo, elas, se não estão juntas, elas estão a um passo de se encontrar, porque é uma energia muito de tranquilidade que me veio quando eu tirei as cartas, principalmente porque a gente tem aqui a honestidade e o equilíbrio, né? A transcendência, os horizontes expandidos. É como se você ainda não chegou, independente aqui de quem você seja, se você ainda não chegou nesse lugar interno, nesse estado interno de se sentir numa vida plena e com horizontes expandidos, você está nesse processo. E você está, não só no processo, você está num momento em que você está a um passo de alcançar isso. Você está adiantada ou adiantado nesse processo. É isso que me vem o tempo inteiro. Então, percebe aqui que a gente tem como se fosse uma festa acontecendo, várias pessoas felizes. É essa sensação que me veio o tempo inteiro de felicidade, de desfrutar, de aproveitar disso aqui, aproveitar essa conexão, aproveitar bons momentos, sentindo muito como se isso já estivesse acontecendo. Por isso que eu insisto, se você ainda não tá com essa pessoa, e se você ainda não se sente assim, tá a um passo, porque a minha sensação é de que isso é o presente, isso aqui, esses sentimentos são o momento presente. E a gente tem aqui esse cervo, né, no meio. É um animal, falando, né, de trás pra frente, né, falando da conexão primeiro. É um animal que me traz, aqui ele fala sobre confiar na capacidade, ele me traz essa questão de força, de segurança em si. Então, se você ainda não se sente assim, busque formas de trabalhar isso em você, ou se abra para que isso... Se abra para essa ideia, né? Pelo menos para que isso se estabeleça no teu campo, na sua vida. E aí agora vou falar um pouquinho de cada uma das partes. A pessoa aqui dos horizontes expandidos, com esse unicórnio, a energia de Sagitário, né, é muito forte aqui, a casa de Sagitário, casa de Júpiter. É alguém, quando eu olho para essa figura aqui, me vem muito... O tempo inteiro acho que eu vou falar dessa forma. Se você ainda não está assim, você está a um passo de viver isso.
porque é alguém que não só expandiu os horizontes, mas superou os obstáculos, superou os desafios, viveu, se colocou ali vivendo aquele desafio e conseguiu superar, prosperar nessa jornada. O Servo fala disso também, esse prosperar na jornada. Precisei pausar. Bom, é alguém, voltando aqui ao unicórnio, né? É um animal, um símbolo que pra mim fala de unicidade, uma pessoa única, uma pessoa especial. O unicórnio é um símbolo de magia também. E me leva muito para pensar nisso, né? Na magia da vida. Você sendo essa pessoa que cria a magia na sua vida, se você for esse lado. Senão é a outra pessoa, né? De quem você trouxe aqui. A sua conexão. Alguém que se tornou um ser de luz. Acho que é o melhor termo que eu posso usar. Um ser de luz, porque o unicórnio tem essa coisa da pureza, né? Então, é alguém que encontrou a magia na vida, na própria vida. Se transformou nisso, né? Nessa versão expandida de si. Através da superação dos desafios. E a gente tem aqui... Vou pegar exatamente esse ponto, porque eu ia começar a falar sobre a carta da honestidade, mas a gente tem a Kali falando de encarar os medos. Não quer dizer que essa pessoa ela teve uma vida mar de rosas. Eu acredito que até o contrário, é alguém que teve muitos desafios, que passou por muitas situações e aprendeu com todas elas e se desenvolveu através delas, porque encarou de frente. E aqui como característica eu quero pontuar isso. É alguém que eu diria que não tem medo de encarar as coisas de frente, encarar as situações, os desafios de frente. Se precisa passar, vai de peito aberto e só passa. E é exatamente isso, né? Esse unicórnio aqui, quando eu falei, né, sobre superar os desafios. O cavalo, ele me lembra, o animal, né? O cavalo, me lembra muito essa ideia de uma pessoa, um animal, como um animal de poder, né? Uma pessoa destemida, corajosa, que estufa o peito e vai, sabe? É uma das características que tá me vindo aqui dessa pessoa, unicórnio. E a frase que Kali traz é sobre mudanças grandiosas se desdobrando, mudanças espirituais. E é muito... Quando você encara, a questão é quando você encara os seus medos, quando você vai de peito aberto, enfrenta os desafios e passa por eles, não foge deles, encara de frente e chega do outro lado, você chega transformado. Kali tem esse poder de transformação. É uma palavra associada a essa deusa, essa energia. E ela tem aqui, né, inclusive várias caveiras. Se eu não me engano, a história é que ela comeu os inimigos vivos, algo assim, por isso ela é sempre representada com várias caveiras. Ela enfrentou esses inimigos e passou por cima deles. E muitas vezes eu tô falando aqui, não são inimigos físicos, outras pessoas não, os inimigos internos. É a superação de si. Aqui é uma pessoa que não tem medo. Tá me vindo muito forte aqui um outro signo, que não tá aqui, mas tá me vindo muito forte o signo de Escorpião. Porque é muito associada à energia de Escorpião. A pessoa que não tem medo de olhar para a própria sombra, de mergulhar em si mesmo e encontrar respostas e se transformar e ressurgir das cinzas
igual uma fênix. É uma característica muito escorpiana. E Kali tem muito disso, de eu não tenho medo, eu vou passar por isso e eu vou sair do outro lado transformada. Então essa é uma pessoa que tem isso muito forte em si, essa bravura. E aí a gente tem aqui a honestidade, também como trazendo aqui características, né? Além da palavra honestidade em si, me vem muito, ainda associando ao signo de Escorpião, por alguma maneira, por alguma forma, por algum motivo, eu tô aqui conectada ao signo de Escorpião, tá me vindo muito forte como um outro signo, e as características, porque a honestidade me fez imediatamente lembrar de lealdade, como característica, uma pessoa muito leal, alguém que vai estar do seu lado o tempo, se for a outra pessoa, né? Vai estar do seu lado o tempo todo, vai estar junto, vai te ajudar a passar pelos seus problemas, pelas suas questões, vai te dar a mão e te puxar, sabe? Não vai te abandonar, vai estar ali contigo. E isso fortalece, né, o vínculo, fortalece a própria união, o relacionamento, quando vocês estiverem juntos, se vocês ainda não estão, né? E se você for essa pessoa, são características suas em destaque aqui, acredito que como características que ajudam essa conexão, que vão ser essenciais até, eu diria. E aí a gente tem aqui do outro lado a casa da transcendência, com o signo de peixes, e Krishna falando, vou começar por Krishna, a devoção. Confie na sua orientação espiritual. O seu comprometimento está sendo reconhecido. Você é amado incondicionalmente. Energia de Krishna, junto com o equilíbrio. Primeira característica que me vem aqui. Uma pessoa também. Vou misturar tudo aqui. Não vou falar em ordem. Primeira coisa, também alguém que passou por processos, passou por situações, como eu disse no início. Vocês dois estão adiantados nesse processo. Vocês já passaram por situações, já passaram por muitas coisas, já aprenderam muitas coisas que precisavam aprender, que colaboram com o processo evolutivo de cada um, da alma de vocês, indo muito além das questões materiais, concretas da vida prática. Isso aqui é uma questão de transcendência, de fato, né, de evolução da alma de vocês, que vai muito além dessa vida. Como eu disse, aqui é uma questão. Eu sinto muito que é uma leitura que fala de almas gêmeas, então não é estranho se eu falar que é uma conexão que não começou aqui, que vem de outras vidas. Então vocês vêm, pode ser que vocês vêm passando por processos vida após vida, e nessa vai ser uma vida, vai ser um momento em que vocês vão ter uma oportunidade de desfrutar dessa união, de estarem juntos para viver a felicidade, viver o lado bom, não só os desafios do processo, mas viver o lado positivo, feliz, agradável, gostosinho dessa união. Porque me vem muito isso quando eu olho para essa carta da Casa da Transcendência. Essa, não só a felicidade, como eu falei, né, lá no início, parece uma festa, e também porque a casa de peixes, é a última casa, né, do zodíaco, é a casa que representa o final do processo, o final da jornada. Você passou por todas as casas, foram várias vidas. Então, aqui, essa pessoa, desse lado aqui, que eu tô falando agora, inclusive, é uma pessoa, como a gente chama, alma velha, né? Alma antiga. Você, se for você, né? É alguém que já viveu muitas vidas e aprendeu muito com elas. Então, tá nesse momento de transcender, de passar por isso. E a minha bateria está acabando. Em algum momento eu vou precisar pausar o vídeo.
Quer dizer, ele vai parar sozinho. E aí, porque você passou por várias vidas, essa é muito coerente sair aqui o equilíbrio. Você encontrou o ponto de equilíbrio na sua vida, a sua alma encontrou esse equilíbrio entre as energias feminina e masculina, entre luz e sombra, entre tudo que é polaridade, né? Todas as polaridades. Você encontrou esse meio termo, esse equilíbrio, e agora você consegue caminhar em paz. Falando aqui, você como se fosse você que está assistindo, né? Essa pessoa é alguém que hoje, talvez você seja ou você veja essa pessoa como alguém que parece que é inabalável, que pode estar um tornado ao redor dela e ela tá ali, tranquilamente, em paz, nada abala. Ela só passa pelas situações porque ela tem esse aprendizado, essa sabedoria que ela acumulou ao longo de tanto tempo, que ela já viu tanta coisa acontecendo, que hoje em dia ela sabe que aquilo também é transitório, aquilo vai passar e ela vai... Aquilo é transitório, aquilo vai passar e ela só vai aprender um pouco mais com essa situação. Então é alguém que ao mesmo tempo tem essa tranquilidade, tem esse equilíbrio, essa paz de espírito e uma grande sabedoria, né? Uma pessoa muito sábia. E Krishna traz aqui, né, a conexão espiritual, essa orientação espiritual, esse reconhecer o amor incondicional que o universo comanda tudo, a orientação, a guiança do universo. E nesse momento, uma outra frase que me chama a atenção: o seu comprometimento está sendo reconhecido. Só reforça isso, né? De alguém que já passou por tantas coisas, vários processos, já aprendeu, já caminhou na jornada de evolução da alma. E esse esforço está sendo reconhecido, esse empenho de se permitir passar por esse processo, isso está sendo reconhecido. Então, é alguém que está num momento de desfrutar, de sim continuar passando, porque o processo é eterno, a evolução é eterna para as nossas almas, mas nesse momento está num ponto de começar a colher os frutos, começar a aproveitar o bom disso tudo, né? O aprendizado. Então a gente tem aqui duas pessoas que transcenderam, que superaram os medos, os desafios, expandiram e encontraram esse equilíbrio interno. Essa é a sensação que eu tenho quando eu olho para as duas partes. Pessoas que floresceram na dificuldade, encontraram um lugar melhor dentro de si mesmo e na vida como um todo. Então, mais uma vez, repito, se você não se sente assim, se você não se identifica com nenhum dos dois lados, saiba que até de forma inconsciente você está nesse processo, isso aqui está em andamento, você não escolheu essa opção à toa. Então, pode ser interessante que você comece a tomar mais consciência e faça isso aqui de um jeito consciente, de um jeito como um exercício mesmo, para que você avance mais rápido até, né, para que você passe pelo que precisa passar. E aí agora, eu vou ver aqui, com o tarô, se a conexão em si, ela nesse momento está sendo favorecida, ela está fluindo ou está bloqueada e como, né, ela está sendo bloqueada. Então, vamos ver a sua conexão. A gente tem a carta do mestre. Tá. Essas aqui não. Tenho 5 cartas aqui já. Não vou pegar mais do que isso pra, primeiro, não ficar muito longo. Segundo, que foi o número que eu peguei no primeiro grupo. A gente tem. Vou botar aqui para me facilitar visualizar. O mestre. Apego ao passado. Momento a momento.
adiamento. E o louco, que aqui é o bobo. E aí, por que eu peguei 5 cartas? Pra conseguir fazer uma conta aqui e não empatar, né? Então a gente tem mais cartas positivas do que cartas com uma energia um tanto mais negativa. Eu tenho 2 cartas, o apego ao passado, que também não é tão... Aqui nesse tarô, apesar dela se chamar apego ao passado, ela não me soa. Eu não considero ela tão negativa assim. Se eu for olhar, né, nessa polaridade, né, de positivo e negativo. Essa aqui não é tanto porque ela é uma carta colorida. Eu uso tudo como informação, né? Ela tem brilho, ela tem uma ideia boa, né? As memórias do passado, aqui como aprendizado também. Então ela tem um ar positivo, apesar dela falar sobre apego. E eu vou falar sobre isso ao longo aqui. Mas, de modo geral, eu não olharia para ela como uma carta tão negativa assim. A carta do adiamento, ela traz essa ideia. Eu vou começar falando dessa carta, dessas 2, né? Mas começar pelo adiamento. Ela traz uma ideia de algo que não é que não vai acontecer, mas está sendo colocado para depois. O universo, eu não diria aqui para você, eu não diria que isso aqui representa um bloqueio. E isso é muito importante de ser dito aqui, porque eu trouxe, né, como as cartas respondendo. Está fluindo ou sendo bloqueado de alguma forma. Eu não vejo a carta do adiamento como um bloqueio. Ela traz uma energia que eu veria aqui como algo pendendo para o negativo, com certeza, né? Porque é algo que está adiando, deixando para outro momento, para depois. Mas ela não significa, como eu disse, que não vai acontecer. Ela só significa que não é no tempo que talvez você tenha em mente. E eu diria que no tempo que, como eu falei aqui, né, em vários momentos, eu acredito que você pode até já estar com essa pessoa. E aí, se for o caso, vou dar o mesmo recado que eu dei no primeiro grupo. Se você já está com essa pessoa que você trouxe aqui, pensando, né, nessa conexão que você tem, isso aqui representa um adiamento desse momento de desfrutar plenamente de tudo que é possível viver de mais maravilhoso nessa conexão, nessa união. É um adiamento desse aprofundamento, do levar essa união, esse relacionamento para um outro nível. Então é um adiamento, a gente pode olhar nesse sentido. Se você não está com essa pessoa, aí eu trago aqui para o que eu falei é como se você daqui a pouco você está a um passo de viver isso tudo que eu descrevi aqui. Então é como se fosse assim, você tá achando que isso vai acontecer semana que vem, e aí não é bem assim, não é no tempo que você acha, é no tempo que precisa ser, é no tempo certo. Existe aqui uma questão de tempo divino em processo, em andamento. E se você não conhece essa pessoa, né, você pode ouvir essa leitura e pensar a mesma coisa. Bom, então eu tô a um passo de esbarrar com essa pessoa, vou começar a andar por aí olhando, né? E talvez não seja bem assim, talvez não seja na próxima semana, talvez não seja. Eu, inclusive, aqui nesse caso, eu ouso dizer que é quando você menos esperar, isso que essa carta indica. Mais uma vez, não significa que não vai acontecer. Pode até não significar que ficou lá pra frente, né, daqui a muito tempo. Eu enxergo nesse caso especificamente, se você chegou aqui sem ninguém em mente, só quer ouvir a leitura, não tá com ninguém, não pensou em ninguém, o que ela diz é: quando você menos esperar, você não adianta andar por aí olhando para todas as pessoas, tentando ver se é fulano. Não é assim que vai rolar. É no momento que você estiver mais distraída ou distraído, quando você não estiver pensando nisso, quando você achar que não é aquele dia,
vai ser o momento em que você vai cruzar o caminho dessa pessoa. Essa carta tá me trazendo isso. Mais uma vez, uma questão de tempo divino. Precisa ser desse jeito. Foi essa a história que me veio aqui. No caso de você não ter trazido ninguém, né, para a leitura, não ter pensado em ninguém. E aí tá ouvindo sobre uma futura conexão. Bom, voltando aqui para a carta do apego ao passado. É uma carta que fala sobre memória, sobre olhar para o que passou. E muitas vezes, quando você fica preso no que passou, você deixa de olhar para frente. É o que essa figura aqui traz. Alguém que está olhando as memórias feitas já e não tá com esse livro enfiado, com a cara enfiada nesse álbum de recordações. E aí quando você tá ali olhando para o passado com tanta atenção, você deixa de dar atenção para o futuro, para o presente, eu diria, aqui principalmente, para o presente, porque a gente tem um momento a momento. Então, se tiver alguma coisa que está bloqueando, como eu disse, o placar aqui é de fluidez. Não tem coisas bloqueando a conexão. É uma conexão que está sendo ajudada pelo universo, pela espiritualidade, pelo tempo divino, pelo que você quiser acreditar. Ela está fluindo, está em fluxo, em processo de acontecer. Mas, como não são todas as cartas, né, positivas, 100% de aproveitamento, a gente tem essas duas energias que levam a pensar um pouco mais em algum tipo de bloqueio. Eu diria que se tem bloqueios, tanto na sua parte quanto na da pessoa, são duas coisas. A primeira, questões emocionais, porque aqui a gente tem uma carta de copas. Emocionais no sentido de ficar pensando em tudo que você passou, ficar pensando, relembrando passei por uma situação difícil, passei por um relacionamento que me trouxe algum tipo de trauma, de frustração, e volta e meia isso vem à minha mente. Quando eu conheço uma pessoa nova, algum pontinho lá dentro da minha memória desperta essa lembrança, e aí é um microsegundo em que eu questiono, será que isso vai acontecer de novo? Tô trazendo um exemplo, tá? É um tipo de recordação, de apego ao passado nesse sentido de eu me conecto com algo que aconteceu e me faz, no momento presente, dar aquela, sabe, travada, ou questionar, ou duvidar do que pode acontecer de bom, ou focar tanto em tudo que já aconteceu que eu esqueço de olhar o que tá vindo pela frente, né, o que vai acontecer. Tudo de tão bom e positivo que pode acontecer, que vai, eu diria, porque na primeira parte aqui da leitura foi só de energias muito, muito positivas. Então, quanto mais apegado ao que aconteceu de ruim e de negativo no passado, mais distante você fica disso tudo que eu descrevi aqui, como energia de presente e futuro. Então, essa carta traz isso, questões emocionais que podem estar, de alguma forma, dando essa puxada para trás, que precisa ainda de cura. Não é muita coisa, mas pode ter. Não estou nem dizendo que é para todo mundo que está assistindo. Eu sempre acredito que sim, porque não somos seres iluminados, evoluídos a esse ponto. Se estamos todos aqui, nesse momento, é porque a gente tem muita coisa que curar e aprender. A minha crença é essa. Então, assim, provavelmente você tem alguma questão aí dentro, nem que seja um pequeno pontinho que ainda precisa ser olhado e curado. Senão, você não estaria encarnado aqui, nessa terra de provas e expiações, que é o lugar que a gente escolheu vir. Enfim, questões emocionais que precisam de um certo cuidado. A outra coisa que isso traz esse ponto que eu falei, né, de você fica olhando para trás e esquece de viver o momento presente, esquece de olhar pro aqui e agora. Então, se eu for olhar como um bloqueio, é a falta de ancoramento no momento presente.
É o ficar demais no passado. E às vezes, para algumas pessoas, pode ser inclusive ficar olhando demais para o futuro. Ficar na ansiedade, ficar desejando, porque isso a qualquer momento vai acontecer. E quando que essa pessoa vem, sabe? E eu esqueço quando eu fico demais desejando algo lá na frente que eu nem sei quando vai acontecer, porque eu realmente não sei quando vai acontecer. Não é para eu saber. Eu, de alguma forma, me desconecto do aqui e agora, do presente. Então, é como uma pessoa que tá numa festa, todo mundo tá se divertindo, mas a pessoa tá no celular. Ela não tá vivendo a festa, ela tá ali naquele universo do celular. Então ela nem vê o que tá rolando ao redor dela. Mais ou menos isso. Aqui é um pedido, nesse caso, para que você se ancore no momento presente e viva o presente, viva a sua vida no aqui e agora. E isso já é o que eu tenho a dizer sobre essa carta do momento a momento. Ela é o 2 de ouros, ela é uma carta que tem uma energia positiva de passos. Olhando ela nesse combo aqui, ela fala sobre isso de se ancorar no momento presente. Mas, então esse é um recado. A outra questão que essa carta traz, do momento a momento, aí agora olhando para o lado luz dela, é que ela fala sobre os passos. É o caminho sendo trilhado, passo após passo. Eu vejo tanto para uma pessoa quanto para outra. E como eu falei desde o início da leitura, é como se vocês estivessem a um passo de cruzar o caminho do outro. Então essa carta traz isso. É importante você viver o momento presente sabendo também que você está a um passo de encontrar essa pessoa, se você ainda não encontrou. Inclusive, pode ser aqui, no caso das pessoas que... Isso tá me vindo agora, tá? No caso das pessoas que não pensaram em ninguém, tá? Assim, só veio ver a leitura, ver o que vai ser dito. Pode ser que você já conheça essa pessoa, você não pensou nela, mas você já conhece, ela já de alguma forma tá no teu campo, tá na tua energia. Ela tá aí. Se você não conhece de fato, é alguém do seu círculo de amigos, pode ser alguém do seu trabalho, é sempre possível. Se não for ninguém assim, essa pessoa pra mim já tá na tua energia. De alguma forma, em algum plano, vocês já estão conectados. Porque isso desde o início, desde as 2 primeiras cartas que viraram aqui, eu senti algo como muito presente, muito... Isso aqui é a conexão, tá acontecendo, ela tá em vigor, sabe? Nesse momento. Enfim, mais o que eu tenho pra falar? A carta do mestre não é nenhum arcano nesse tarô, ele tem uma carta extra, que é essa, que fala sobre ser mestre de si, sobre dominar, né, a vida, dominar a sua energia, a sua capacidade de ser mestre de si, ser mestre da sua vida. Ela me traz muito isso, de que as 2 partes estão nesse processo, um passo atrás do outro, estão nesse processo de se tornarem mestres de si. Por isso, essa conexão está tão adiantada de alguma forma, né? Mesmo que ela ainda não tenha se materializado aqui na 3ª dimensão. E outra coisa que essa carta do mestre me traz é a conexão. Primeiro, conexão com o divino. Isso estava aqui em algum lugar? Não. Sim, a orientação espiritual que veio aqui na carta de Krishna. Essa conexão com o plano divino, você sendo guiado, orientado, você e a pessoa, sendo guiados, orientados um para o outro. Essa bola de luz aqui, é como se ele fosse, não sei se dá para ver, mas é como se ele fosse uma floresta, e aí a barba dele acaba parecendo um caminho. Eu olho para ele aqui, agora nesse momento, e é como se fosse um caminho de luz, sendo orientado pela espiritualidade, pelo universo, pela energia, um pelo outro, pelo eu superior, um do outro, orientados, direcionados um para o outro. E a própria conexão é a outra
questão que essa carta traz de conexão com o divino, sim, mas com o outro, como eu acabei de falar, né? Como se vocês já estivessem conectados, mesmo sem se conhecer. De alguma forma, em algum plano, vocês já estão unidos. Por quê? Como eu disse, eu senti muito uma questão de conexão de almas gêmeas, pelo menos. E é como se for, né, o que eu chamo, pelo menos, de chamas gêmeas. Vocês são uma coisa só. Vocês são uma alma só, dividida em duas, né? Uma chama que se dividiu em duas. Então, essa conexão, ela já existe, ela já é real. E ela é como um imã. Isso tá atraindo um pro outro. Antes de falar da última carta, vou aproveitar ela para falar isso. A carta do louco. Ela representa um novo início. Aí dá pra encaixar se você tá com essa pessoa, se você tá afastado, se é um relacionamento, um ex-relacionamento, se é alguém que você deseja, mas não tá junto, se é alguém que você nem conheceu. É um novo início, aqui sendo mostrado. Mais uma vez, há um passo de acontecer, principalmente porque aqui o louco, ele tá dando um passo no abismo. Ele dá um passo no desconhecido e ele não cai. Essa é a grande questão do louco. Ele confia tanto nesse novo início, nessa jornada tão maravilhosa que ele tem pela frente, que ele consegue trilhar o caminho e chegar onde ele quer. Ele chega até a carta do mundo no final da jornada. Então, ele não deu aqui um passo em falso. Ele deu um passo e o universo colocou o chão embaixo. Protegeu, amparou. Mas, de qualquer jeito, né? Essa imagem, assim, eu quero deixar para que você se lembre disso. Mas, de qualquer jeito, é uma carta que fala sobre novos inícios. Um novo ciclo se iniciando na sua vida, na vida da pessoa. Seja juntos, seja cada um na sua. E é o momento... quase o momento em que vocês se encontram. E aí, como eu disse, aproveitando essa carta para falar o que eu falei no primeiro grupo, eu pensei em tirar aqui no final algumas cartas para ver uma janela de tempo, de quando esse encontro poderia acontecer, né? A união se estabelecer de fato. Mas com essa carta do adiamento, que eu falei sobre pode ser a qualquer momento, e principalmente não é quando você acha que vai ser. E essa carta também traz isso de tempo divino. É o tempo divino que está em andamento. Eu posso tirar quantas cartas quiser aqui, que não vai ser dito para você nesse momento quando esse encontro vai acontecer, quando essa união vai se estabelecer. É viver, é dar os seus passos na sua vida enquanto a pessoa dá os passos na vida dela. Confiando a carta aqui da conexão, confie e realize, floresça. O termo que tem aqui é uma palavra que fala sobre prosperar na jornada, né? Quando você se dedica a algo, você prospera, você realiza aquilo. Confiar e realizar. Então confia no tempo divino, confia que isso tá a um passo de acontecer, porque quanto mais você confiar, mais perto tá disso acontecer. Independente do que poderia vir aqui em questão de tempo. E é isso que eu tenho pra você. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Te convido a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ou inscrita. Te agradeço por me permitir trazer essa mensagem até você. Desejo toda a felicidade do mundo pra vocês, que vocês aproveitem desses bons momentos juntos, que é mais do que merecido. E é isso. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!